Olá pessoal, estamos chegando com mais um Gerson Convida e hoje nós temos dois convidados aqui para participar do nosso bate-papo, para participar do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre as danças folclóricas e nós estamos com dois convidados do Pé Vermelho, que eu já falo para você. Antes eu quero pedir para que você assista, conheça um pouco das danças que acontecem aqui na nossa região. Compartilhe aí o nosso vídeo, dê o seu like e sempre que possível, divulgue aí para os seus amigos o nosso podcast Gerson Convida, porque desta forma você vai estar divulgando a nossa cidade, a nossa região e coisas boas que acontecem por aqui. Vamos lá então com os dois participantes do Pé Vermelho, um grupo de dança que nós temos aqui na cidade, que é o Marcelo, que é o diretor do grupo, e também o Neto, que faz parte também aí da direção do Pé Vermelho aqui em Goiânia, esse grupo de dança que o Marcelo vai contar pra gente aí, primeiro se apresentar, Marcelo, e depois contar um pouco aí de como começou esse grupo Pé Vermelho aqui. Tudo bem? Tudo bem, Gerson? Boa tarde, tudo bem a todos os ouvintes aí? Pode começar então? Vamos lá. Então, o Pé Vermelho, ele começou com um pensamento bem lá atrás, né? Pra gente divulgar a cultura do nosso país, que é muito rica, né? As culturas populares. E eu sempre fui encantado com essa cultura, né? Porque eu acho muito vibrante, muito colorido, os figurinos chamam muita atenção. E desde pequeno eu sou da arte, né? Eu sou da dança, então comecei com esse projeto só em mente. E isso foi crescendo à vontade, né? E falei, vou pôr em prática esse sonho, né? De trazer as culturas populares, né? Divulgar isso. E conversei na época com o Jonathan Macena, que era o secretário de Cultura, teve o apoio. Então conheci também o José Neto, né, que tinha uma bagagem tremenda com as danças populares. E nessa conversa com ele, ele também abraçou a ideia da gente estar levantando esse projeto. Deu muito certo, né? E já tem quantos anos aí o Pé Vermelho? Hoje o Pé Vermelho está com 5 anos. 5 Começou anos. Ali por volta de 2021, os primeiros 2021. projetos. Isso. Quem que é o Marcelo? Marcelo é daqui de Goiânia, ou é de Moreira, ou é de Quarto Centenário? De onde que é o Marcelo? Marcelo é de Rancho Alegre do Oeste, né? Eu Nasceu ali em Rancho Alegre. Nasci e cresci ali, né? E depois comecei a participar, na época aqui da Secretaria de Cultura, como aluno, que foi na gestão Pedro Marques. E daí comecei a ingressar mais aqui nessa parte. Comecei a trabalhar como estagiário na cultura aqui em Goiânia e resolvi, onde o Goiânia abriu as portas para mim, resolvi mudar para cá e hoje já estou há 11 anos morando aqui em Goiânia. Como é que foi eu gosto da dança. Como é que começou isso? Gerson, acho que não tem nenhum comer, acho que vem de sangue, sabe? Desde criança. Eu lembro que, assim, sabe que homem que dança tem um pouco de preconceito. Eu lembro quando eu era pequenininho, assim, na rádio cantava algumas músicas, eu ficava dançando. Até quando minha mãe e o meu pai chegavam, eu parava, porque eu tinha vergonha disso. Então, acho que, assim, é do sangue, já é desde quando nasce mesmo. Quem gosta da arte, da cultura, já nasce com isso. Tá bom. José Neto, Isso. Você não é goianense, você é de onde, Sou Neto? Várzea Grandense. Várzea Grandense, então você é lá do Mato Grosso. Mato Grosso. Legal. Vim parar aqui em Goiânia. E como é que você veio parar aqui, rapaz? Meus pais se separaram quando eu ainda era criança e a minha avó, da parte do meu pai, morava aqui em Goiânia. Assim que eles se separaram, meu pai veio morar pra cá e falei, não, vou junto com meu pai, quero ficar perto do meu pai. E aí vim parar aqui em Goiânia. Tá certo. E esse lado pra dança, como é que começou? De onde você traz isso? Eu aprendi a dançar depois de adulto já. Eu estava na faculdade, eu voltei para Cuiabá para poder fazer a faculdade. Eu fui para a Universidade Federal do Mato Grosso. Chegando lá, a gente ainda é estudante, a gente topa tudo para ganhar um cachezinho, um dinheirinho para poder, né? Porque se manter lá no estudo. Para poder se manter, pagar os xerox e tudo mais. Então, eu tive contato com o pessoal da dança através de um desfile de carnaval, que eles falaram que ia pagar um cachê de R$100. Falei, opa, R$100, nossa, vai me ajudar. E aí, participei e a partir disso foi surgindo convites para continuar participando de outros projetos e aqui eu tô no Pé Vermelho hoje. Lá no Mato Grosso, você morou até quando lá, o Neto? Eu fiquei lá até os 7 anos de idade. Vim para Goiânia e retornei para fazer faculdade com 18 anos.
e voltei para Goiuerê definitivamente depois que eu terminei em 2017. Tá, nesse tempo que você ficou no Mato Grosso, você teve muita relação, então, com a dança. Isso. Até em função vamos dizer assim, desse cachê que você buscava lá em algumas apresentações. Eu tenho uma formação na arte marcial, sou faixa preta de kickboxing. Então, assim, dentro da arte marcial você já sofre muito preconceito em relação à dança, porque o professor de luta ele tem que ter aquela postura machão, ele tem que ser duro e tudo mais, ser grosso. E no começo eu tinha uma certa trava referente a isso, porque sempre tinha piadinha e tudo mais, mas eu precisava do dinheiro para poder me manter lá, então eu aceitei participar dos projetos de dança que aparecia e assim foi. Ô Neto, essa questão desse preconceito, é coisa aqui do Sul ou é mais coisa lá do centro do Brasil? Ou é no Brasil inteiro? Eu acredito que é no Brasil inteiro, que é uma postura que se tem cultural, né? Porque desde criança é dado pro menino, né, um carrinho, uma coisa bombeiro e tudo mais, aquela coisa mais dura, mais forte, policial e tudo mais, enquanto para a mulher já é dado desde criança, né, uma boneca para poder brincar ali, já coloca música com dança e tudo mais, então acho que ele é um pouco estereotipado culturalmente no Brasil, mas isso vem mudando bastante nos últimos anos. Né? Lá no Mato Grosso é mais forte do que aqui? Ou o contrário? Eu acredito que aqui no Sul tem uma postura um pouco mais rigorosa referente a isso do que lá. Certo. E no que você sente assim que nós aqui da região sul do Brasil somos mais machistas, vamos dizer assim? Então, na verdade, nós temos aí um grande preconceito muito mais voltado para a parte do balé, acredito eu, né? Porque é difícil você ver um pai querer matricular um filho, homem, numa aula de balé. De uma aula de balé. Mas para danças folclóricas já não tem tanto, porque é uma dança mais voltada para casais, então ela não é tão... assim, mas falou em dança, já pensa na mulher, não pensa primeiro no homem, né? É isso mesmo, Marcelo? Exatamente. Você também sente isso aqui na nossa região? Para vencer essa barreira, você mesmo falou agora há pouco que teve algumas dificuldades. Sim, até hoje em dia mesmo no grupo, assim, pra gente... Porque como a dança folclórica ela é muito em casal, e tipo, se eu tenho 10 meninos, eu preciso de 10 meninos, né? Então a gente tem uma dificuldade nessa questão, de conseguir o corpo de balé masculino, né? Graças a Deus, hoje em dia mudou bastante, também veio a era aí do TikTok, né? Que nem a gente estava comentando aqui, que hoje a molecada gosta de fazer as dancinhas TikTok, que é bem diferente, né, das danças populares, mas hoje já está quebrando-se isso. Então a gente consegue manter ali um corpo de balé masculino bacana hoje também. Na verdade, num passado não muito longe, não muito distante, nós tínhamos aí para fazer uma apresentação mesmo de uma quadrilha, né? Nós tínhamos que algumas mulheres tinham que vestir de homem. Exatamente. Para que a coisa acontecesse, né? Não encontrava, como você falou, 10 homens, 10 mulheres. Tinha lá, encontrava 5 homens. Aí tinha mais mulheres, as mulheres tinham que se vestir de homem para poder fazer um bigodinho para depois fazer a apresentação. Exatamente. De forma geral, então, tem esse preconceito. E para mudar essa história, somente fazendo a participação do homem na dança. Exato. E vocês, do Pé Vermelho, tem quantos homens participando do grupo aí? Quantas pessoas participam do Pé Vermelho? No total, hoje, o grupo está ali por volta de 30 integrantes, né? Certo. Nós temos ali uns 12 rapazes, 12 homens, Ainda não é a maioria. Não é a maioria. Mas já é um número representativo aí que dá para fazer a apresentação. É bacana, já tá assim, é o suficiente, né? Claro que se tivesse mais, seria melhor, que a gente consegue aumentar a questão de casais, né? Mas assim, nós estamos com um número legal, tanto de meninas quanto de meninos. E por volta então nós temos hoje 30 integrantes ali no total, entre homens e mulheres. Como é que é o Pé Vermelho, Marcelo? É um grupo de voluntários? Vocês têm vamos dizer assim, alguém já é profissional da dança? Como é que funciona aí? Gerson, são todos por amor, né? Vamos dizer assim, todos amam a cultura, né? Mas são bailarinos profissionais. Hoje eu considero todos profissionais, né? Tem bastante professores, integrantes também que já foram professores e professores da dança, toda a área da educação física, mas é tudo por amor.
tudo que a gente faz ali. Então, e o que se torna mais difícil, Gerson, de manter esse corpo de balé é que todos são adultos, já tem outros trabalhos, então eles têm que fazer os ensaios fora da hora de trabalho, final de semana, então tem que abdicar de muitas coisas para poder estar fazendo parte. E graças a Deus eu não encontro dificuldade nisso, o pessoal eles topam. Se eu falar tem ensaio meia-noite, eles vão ir, porque assim, o trabalho nosso é muito bacana, né? Onde a gente vai, a gente tipo assim, muito aplaudido, a gente recebe muitos elogios. Então o pessoal faz tudo por amor mesmo, realmente é quem ama a dança e a cultura. Tá certo. Não é como lá para ganhar um cachezinho para tirar xerox, né, Neto? Mas a coisa precisa acontecer. E tem acontecido, né, Neto? Então, é muito difícil realizar esse trabalho. Essa semana, quando a gente teve a apresentação para a igreja, nós conversamos sobre isso, eu fiz uma fala, né? O que os dançarinos do Pé Vermelho fazem é algo muito difícil de acontecer, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter renda e elas precisam pagar as contas delas. E se ela ficar participando de algo que não é remunerado, é muito difícil, porque hoje o brasileiro, no seu tempo extra, ele quer fazer uma renda extra, ele quer fazer algo que vai complementar a sua renda. E ele participando de grupo de dança, não só aqui, mas na grande parte do Brasil, ele não vai ser remunerado por isso, ele vai ganhar satisfação pessoal e aplausos, né? Esse é o salário que ele ganha. Mas, com o tempo, eu acredito que se a gente continuar batalhando todos os dias aí para manter essa cultura da dança, no futuro pode ser que dê uma mudada nisso daí. Você, Marcelo, já trabalhou na Casa da Cultura, o Neto também trabalhou. E isso. Dá para sentir também que com algumas leis que foram criadas no país, a coisa parece que mudou no aspecto de ter uma remuneração para o profissional da cultura. Isso, vocês já têm sentido isso? Lei Aldir Blanc e outras leis aí que foram criadas, isso já tem dado um reflexo no trabalho de vocês ou ainda não está assim, vamos dizer assim, ainda firmado ainda? Na gestão anterior, né, falar assim, nós fomos contemplados também com essa lei, onde a gente conseguiu fazer alguns figurinos, né? Como eu disse, os figurinos da dança popular, custam muito caro. Tanto a mão de obra, quanto a parte de tecido e tudo mais. Então, a gente já foi contemplado com essa lei, sim, já ajudou muito. Então, isso ajudou a gente a dar uma alavancada nos nossos figurinos, né? Que eles são bem bonitos, os nossos figurinos. Então, assim, graças a Deus, a gente já conseguiu, né, por essa lei. E a gente espera conseguir novamente, né? Porque, assim, a gente tem que estar inovando sempre melhorando. Então, a gente vai buscar, sim, essas leis para poder ter mais esse apoio, né? Agora, Neto, a gente vê que tendo recurso, tendo investimento na cultura, além da gente estar proporcionando a condição desse profissional amanhã ser remunerado, mas também desperta o interesse de outras pessoas pela cultura, pela dança. Isso é bacana, né, Neto? Então, eu acredito que as danças populares, elas têm evoluído bastante no Brasil. Você vê festivais de quadrilha gigantescos. Nós temos no norte do país aí o Boi Bumbá, que é um dos maiores festivais de folclore do mundo, né? Só que o que acontece muito, que eu acompanhei na minha jornada, é que, por exemplo, o que se passa lá no Mato Grosso, o grupo de dança de lá do Mato Grosso, ele é feito num quintal de uma comunidade ribeirinha, de um pessoal que mora na beira do rio, são descendentes indígenas, e essas pessoas, na grande maioria, elas não têm acesso a essas informações de maneira como a gente tem hoje, né? Essas pessoas, elas têm uma dificuldade financeira também, e muitos projetos no Brasil ainda são congelados, estão parados, porque essas pessoas não têm acesso à informação, né, para poder... Existe a lei, existem os projetos que estão, sim, fazendo um desenvolvimento da cultura e mantendo a cultura brasileira ainda viva, mas falta um pouco eu acredito, de desenvolver isso nas comunidades onde esses projetos são trazidos. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade do Pé Vermelho de fazer o que a gente conseguiu hoje, mas
existem grupos que têm essa dificuldade de não ter acesso à informação e saber que esses projetos existem, porque são comunidades muito, vamos dizer assim... Carentes mesmo, né? Carentes de conhecimento, carentes até de informação para poder fazer a coisa acontecer. Você falou correto, eu acho que assim, o investimento que o governo faz nessa área, e começou há pouco tempo também, nós temos que reconhecer isso, né? É uma construção de uma história. Quem sabe daqui a alguns anos essas informações já chegaram nas comunidades que realmente precisam, e essa cultura brasileira é muito rica. Sim. Eu acredito que você poderia até falar, Neto, para a gente, pela sua experiência lá no Mato Grosso, algumas danças que você conheceu, que você viveu, que você pode apresentar para a gente aqui e falar, olha, lá acontece dessa forma. O que você tem aí para falar sobre isso? Então, eu participei de um grupo folclórico do Mato Grosso, que se chama Flor Ribeirinha, que é em uma comunidade de pescadores, que ela foi desenvolvida, né? E lá se desenvolve o siriri e cururu. O siriri é uma dança de casais e o cururu é uma roda de viola, que é a viola mato-grossense, uma viola tradicional deles lá. E essas manifestações elas acontecem dentro de todo o território do Mato Grosso. E existem vertentes e variações dessa mesma dança. Então existem estilos diferentes de dançar, mas é alguma coisa que você vê, você vai falar, caramba, isso aí é muito raiz, é muito diferente isso. Porque o cara que canta, ele nunca fez uma aula de canto. Ele tá lá, você vai ver que às vezes ele tá cantando desafinado, mas é porque ele não teve acesso a realmente a essa técnica vocal. O cara da viola ali, você vai ver a viola, você vai falar, cara, não tem nem como tocar isso. Às vezes a pessoa que tocou violão a vida inteira, se vê uma viola mato-grossense, vai falar, cara, não tem nem casa no braço dessa viola aí, como que toca isso, sabe? Então, esse siriri cururu, o que acontece? A gente estava falando há pouco tempo sobre os preconceitos e tudo mais. Há menos de 10 anos atrás, o siriri cururu, ele era motivo de chacota dentro do estado do Mato Grosso. As pessoas viam e achavam que era coisa de velho, as pessoas viam e achavam que era uma coisa brega, e quando via uma roda de siriri cururu em algum lugar, as pessoas achavam vergonhoso. A própria população tinha vergonha de ver uma roda, e às vezes o pessoal que dançava implorava qualquer recurso ou até mesmo um local para apresentar. Porque a prefeitura, por exemplo, não comprava essa ideia, achava que era uma coisa do passado, que era brega. Uma coisa cultural, uma coisa do passado, faz parte da história, mas não se tem o devido valor. Não se tinha tratado como identidade daquele povo, né? Então as pessoas não se viam naquela dança lá. E aconteceu uma coisa, eu presenciei uma coisa assim, que eu vou falar para o resto da vida, que foi vamos dizer, a revolução cultural no Mato Grosso. Nós participamos de um festival na Turquia em 2017. Depois de 2017, nós fomos campeões mundiais lá na Turquia. Nós ganhamos de balés profissionais russos, de balés profissionais da Coreia, e o grupo era totalmente amador. Foi todo mundo lá para a Turquia sem receber nem um centavo. Só foi com a passagem paga e a alimentação, né? Então, assim, todo mundo ficou lá 20 dias sem receber um cachê, sem nada, voltou como campeão mundial, e depois disso começou a sair no jornal que foi campeão e isso, que era bonito. O próprio povo de Cuiabá começou a comprar a ideia, mas precisou do europeu, uma pessoa lá de fora, falar que aquilo era bonito, que aquilo era interessante, para o próprio povo da população comprar a ideia. Hoje, se qualquer grupo de siriri que for apresentar em Cuiabá, vai estar extremamente lotado. Se for num teatro, você não consegue ingresso, porque as pessoas brigam. Eu já vi na bilheteria do cinema, no teatro da Universidade Federal, as pessoas brigarem lá na frente por causa de um ingresso para assistir a apresentação. Bem, você falou aí, nós falamos dessa contradição, então, de ideias, né? Aqui o pessoal nem valorizava aquilo que está acontecendo aqui. De repente um grupo sai, vai para a Europa e é campeão. E lá tem o reconhecimento. Então, foi justamente nesse sentido, de buscar o espaço como amador, né, sem ser profissional, sem estar ganhando para isso, mas foram lá e fizeram sucesso. A partir desse sucesso, acaba tendo reconhecimento.
Então, nós estamos no caminho certo. É mais ou menos isso? Eu acredito que sim. Vamos ter que ir para a Europa. Inclusive, do pé vermelho, né? Se você for perguntar aí para grande parte da população, eles já vão estar reconhecendo o pé vermelho. Você já ouviu falar do pé vermelho? Aquele grupo que apresentou ali e tal. Então, a gente não tem essa dificuldade, porque a gente teve o apoio da Secretaria de Cultura na época para desenvolver esse trabalho e foi fundamental, porque sem esse apoio não teria o grupo hoje, que é campeão aí também no Paraná inteiro, né? Tá certo. Lá no Mato Grosso, com esse grupo de Siriri, vocês se apresentaram na Turquia, foram vencedores e o grupo continua? Como é que você tem acompanhado a história do grupo lá? Se eu não me engano, o grupo hoje ele é 4 vezes campeão mundial, né? Todos os anos tem o Festival de Folclore Mundial, ele só muda o país sede ali. Mas todos os anos de lá para cá, o grupo ele tem ido para turnês internacionais. Eu cheguei em 4 turnês e todos os anos no verão europeu eles vão para lá participar de vários festivais. O último, se eu não me engano, foi ganho na Coreia do Sul. Olha que legal, bacana saber que um grupo brasileiro vai lá fora, se destaca, traz o título e com isso certamente está cativando outras pessoas para praticarem, para conhecer, para dançarem, né? Como vocês já falaram aqui. Bem, Marcelo, o Pé Vermelho hoje tem 5 anos de história. Isso. Vocês têm se destacado pelas danças e também pelo trabalho que vocês têm feito aí nos festivais. Conta pra gente como é que tá essas apresentações em festivais aí do Pé Vermelho. Olha, Gerson, graças a Deus, nesses 5 anos a gente já participou de bastante festivais, né? Aqui na região, aqui no Paraná. E não é querendo, assim, vangloriar, né? Mas nós fomos campeão em todos. Todos a gente trouxe o prêmio para Goiânia de primeiro lugar. Tanto Cascavel, Toledo, Moarama. Então, enfim, aqui na nossa região, né? E assim, os festivais, eles estão acontecendo, né? E a gente está participando, inclusive agora dia 30, nós vamos estar participando do festival ali em Cruzeiro. Dia 16 de junho também vamos estar participando de um festival em Toledo. Então, assim, onde está tendo festivais, a gente está se inscrevendo, a gente está indo porque a gente está lutando. A gente quer mostrar a nossa cultura, né? O nosso trabalho. E assim, agora também o grupo está com uma quadrilha, então agora é festa junina, então a gente está indo nas cidades também, assim, apresentamos aqui em Goerê. Então o grupo, onde está tendo festivais, apresentações, a gente está indo, a gente está lutando pelo nosso espaço para mostrar sobre a cultura popular, né, sobre a riqueza que é isso, para a gente ter uma valorização aqui, porque é muito difícil fazer cultura. Eu estava comentando com o Neto, como é difícil fazer cultura, se não for por amor, se for por dinheiro, não acontece. Festa junina, nós estamos aí no mês de junho, né? Junho, julho, final de maio já tivemos. É um período que tem muitas apresentações de quadrilha. Isso. Como é que vocês desenvolveram ali essa apresentação que vocês fizeram na Praça da Igreja Matriz agora, durante o Arraiá das Candeias? Como é que vocês desenvolveram? Como é que vocês produziram? Porque, na verdade, é um espetáculo, né? Como é que vocês fizeram toda aquela história para chegar na apresentação que vocês fizeram aqui em Goiverê? Gerson, é bem longo, assim, porque realmente não é simplesmente pegar uma música e montar passos. Essa quadrilha nossa, esse espetáculo nosso que tem duração de 20 minutos, ele tem 1 ano em criação, né? Isso tudo começa com o pensamento desde o figurino, o que você vai contar durante a história, né? Durante a dança, porque hoje a quadrilha mudou muito, né? Ela se modernizou, né? Não é simplesmente fazer um túnel, uma roda. Hoje em dia, eu estudo muito, né? Eu fico buscando referências, tanto nas quadrilhas nordestinas, e hoje é um espetáculo as quadrilhas. Então, assim, a gente tem que escolher uma história que a gente vai contar, os movimentos, então tem tudo, um estudo por trás disso. Então, demora muito, desde os figurinos, a criação, o porquê. E a nossa quadrilha hoje do Pé Vermelho conta a história da Gralha Azul, né? Que é referência aqui no nosso Paraná, né? Então, a gente estuda a história da Gralha Azul para a gente poder passos que lembram a história da gralha. Então, assim, é muito estudo, é muita criação por trás disso. Mas é muito bacana que hoje é 20 minutos de apresentação e quando a gente termina assim, tá todo mundo ofegante, mas o brilho no olhar do pessoal assistindo é incrível. Então, isso assim, não há dinheiro que pague isso. Né? A quadrilha realmente parece que se aperfeiçoou, né, Neto? A gente vê que cada dia está mais profissional, está mais bonito de se ver. Sim. Antigamente, pegava lá um locutor fazendo a chamada da quadrilha e acontecia as rodas, acontecia lá os túneis, né, os pares, e ela ficava nisso.
mas não tinha a beleza que hoje a gente vê nos grupos de dança, especialmente no que vocês apresentaram recentemente aqui em Goiânia. Como é que você tem visto também essa evolução da quadrilha aí, Neto? Eu acho, Gerson, que isso não é só na quadrilha em si, mas está acontecendo em todas as manifestações populares de dança. Porque aquilo que é feito tradicionalmente, onde surgiu essas danças, eram feitas no quintal de casa, ali para brincar com as crianças, passar o tempo, curtir o final de semana. Só que se você for colocar isso num espetáculo, num teatro, ele não fica vendável, ele não fica assistível, ele fica satisfatório para quem está participando. Mas para quem está assistindo, não passa a mensagem, né? Então, todos esses processos estão acontecendo hoje no Brasil, ele se chama, exatamente o que você falou, espetacularização. Então, todas as manifestações culturais do Brasil hoje estão passando por esse processo para poder ser levado para o teatro. Porque até então, na verdade, até na época da ditadura militar, era proibido manifestações populares em vários locais do Brasil, né? Então, depois que esses grupos eles tiveram a liberdade de retomar os seus trabalhos, eles estão passando, então, por esse processo de, se eu vou levar isso para o teatro, as pessoas vão ir assistir, e se elas vão assistir, elas vão gostar. Então ele tem que ser todo reformulado para poder ser assistível e ser vendido como um espetáculo, como qualquer outro que é assistido dentro de um teatro ou numa outra apresentação, né? Então, assim, é normal o que está acontecendo, só que, como o Marcelo falou, tem que ser estudado muito e tomado muito cuidado, porque quando você trabalha com a cultura popular, você pode espetacularizar, mas você tem que manter certos traços tradicionais, porque senão você não tem como chamar de cultura popular se é algo que você acabou de inventar ali, né? Então é todo feito um trabalho por trás de pesquisa para poder manter a identidade do que era feito anteriormente, só que com um olhar novo, né? Uma das coisas que a gente tem visto também é que a internet tem cobrado que as coisas aconteçam como um espetáculo, né? Sim. Então a internet também cobra, porque você está filmando ali, está apresentando, está jogando na rede de computadores, e isso se torna visível no mundo inteiro. Então você tem que fazer uma coisa bonita, né, Neto? Senão ninguém vai assistir, não é verdade? Exatamente. É um processo que aconteceu e acontece, né? Para você tirar isso de uma manifestação no quintal e levar para um teatro, ele tem que ser todo reformulado para virar algo que enche os olhos, como, né, os figurinos têm que ser de um alto padrão e tudo mais. E isso faz com que hoje uma das manifestações que mais crescem no Brasil são os festivais de quadrilha, que tem levado aí, vamos dizer assim, um grande trabalho para esse olhar de espetáculo, né? E quando se fala espetáculo, né? E quando é bem apresentado, quando tem um bom figurino, bons dançarinos, o pessoal compra a ideia, né? Os municípios compram também a ideia de levar esse espetáculo para a sua cidade. E vocês têm feito isso também, né? Além de participarem de festivais, Marcelo, também tem essa questão de vender o produto Pé Vermelho para as comunidades aqui na região. Tem tido contato, tem algumas apresentações já, especialmente dessa quadrilha agora, nesse período aí de festas juninas? Sim, Gerson, graças a Deus, assim, eu falo assim, quando a gente vai apresentando e vai divulgando o nosso trabalho, né, o pessoal da região vai vendo e vai entrando em contato. E graças a Deus aqui em Goiânia a gente apresentou, nós queríamos muito apresentar em casa, né? Como se diz, apresentar em casa tem outro sabor, tem outra vibração. Então, nós se disponibilizamos, procuramos o pessoal da igreja para a gente apresentar aqui em casa o trabalho. O pessoal perguntava muito, vocês apresentam na região? E aqui? Vai ser quando? Então, a gente se preparou muito para isso, a gente apresentou aqui em casa e, graças a Deus, abriu muita porta. O pessoal da região, né, as prefeituras estão buscando, entrando em contato, querem levar esse espetáculo da Gralha Azul para a cidade. Graças a Deus está aparecendo bastante oportunidade, né? E o grupo precisa disso, nós precisamos disso, né? Vender o nosso produto, porque hoje o grupo ele é totalmente independente, né? Então, a gente precisa vender o nosso produto e a gente quer mostrar o nosso trabalho, não só a questão do dinheiro, né? Isso para nós, graças a Deus, todo mundo é voluntário, mas a gente quer mostrar o nosso trabalho, as culturas, né? Mostrar que aqui em Goiânia, que na nossa região, tem artista bom, tem dançarinos maravilhosos. Então a gente, graças a Deus, a procura tá bem legal, tá bacana. O que acontece também, Gerson,
Gerson, é que às vezes as pessoas querem convidar a gente para ir numa apresentação numa escola ou em um lugar um pouco mais simples, e às vezes a gente recusa e as pessoas acham que a gente é metido e tudo mais, só que elas não colocam na calculadora, por exemplo, que um figurino custa 10 mil reais e que cada vez que você bate ele numa apresentação ali, ele vai desgastando e depois cai uma pecinha ali, um brilho, um negócio, e precisa ser tudo repor tudo aquilo, e tem um custo. Como a gente é um grupo independente hoje, sem um apoio exclusivo de uma prefeitura, de uma Casa da Cultura, exatamente, então a gente tem que olhar muito o convite e ver se aquele convite vai agregar realmente para o grupo, porque existe um custo por trás que não é o cachê dos dançarinos, como a gente já falou, que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama, mas sim porque todo figurino ele tem um custo muito grande para ser feito. E se não houver uma ajuda de custo interessante para a gente colocar ali e depois conseguir repor os figurinos ou construir o próximo, fica difícil da gente aceitar. Então eu já recebi, por exemplo, o convite de diretor de escola, falou assim, vocês não vêm aqui? Falar, infelizmente, nesses termos a gente não consegue, porque não é porque a gente não quer, a gente gostaria de apresentar todos os dias, né, mostrar. Mas se a gente bater em um mês de figurino, acabou, e aí a gente vai tirar. Tem que comprar outro e vai tirar de onde, né? E a questão também nem é o figurino, tem a questão da maquiagem das meninas, então assim, tem um custo por trás disso. Tá certo. Agora, o Pé Vermelho, né, nós já falamos, tem a participação nos festivais, tem a dança, tem a quadrilha. Vocês têm preparado já outros espetáculos que podem ser apresentados em outras oportunidades? Como é que está esse trabalho de vocês aí do Pé Vermelho? Nós temos alguns quadros, né? Nós temos o Boi Bumbá, que é a representação do Norte, o Carimbó, o Frevo, o Siriri do Centro-Oeste, e agora estamos aí com a quadrilha. Na verdade, ela já tinha sido feita anteriormente, mas ela foi reformulada para ficar um produto mais espetacularizado, né? Então, assim, nós temos outros e queremos aumentar isso, mas o que nos falta ainda é o recurso para poder produzir. Nós vamos, acredito eu, conversando com o Marcelo aqui, reformular o Boi Bumbá para um próximo momento, mas se você for ver ali, eu acho que foi um dos figurinos que a gente mais gastou dinheiro ali para poder produzir, porque você tem que comprar pena, tem que comprar isso, aquilo. Então a gente precisa reformular ainda, mas temos sim outros quadros que são colocados em outros momentos. Por exemplo, num carnaval, a gente pode estar levando um frevo. Então a gente tem sim outros produtos que vão ser reformulados daqui para frente, né? Eu fiquei um tempo fora do Brasil, retornei, o Marcelo ficou um pouco sozinho nessa questão, mas agora eu tô aqui em Goiânia de volta, e a gente, como falei para ele, a gente vai colocar agora o negócio para andar novamente. Você falou que tem hoje aí cerca de 30 pessoas que participam do Pé Vermelho. Isso. Mas certamente vocês despertam também interesse, curiosidade, desejo de participar, de ser um bailarino junto com vocês, de crianças, de adolescentes. Como é que tem sido a procura? Vocês aceitam também pessoas que estão nos acompanhando, de repente, querer participar do grupo, dessas mesmas condições que a gente falou, né? Pelo amor à cultura. Por amor. Tem aparecido gente procurando para participar do grupo? Tem sim, Gerson. É muito bacana esse trabalho nosso. É tipo assim, ó, eu vou falar para você, a gente começou ali, claro que quando a gente começa um projeto, a gente já sonha lá na frente, né? Eu sempre imaginei que nós íamos chegar longe, né, assim, de festivais e ganhar, porque eu sou muito crítico e eu sou muito exigente, assim, eu não sei como o pessoal ainda mantém ali no grupo, né? Às vezes o pessoal aguenta o Marcelo Neto. Às vezes eu dou até risada, mas como ama e sabe que o resultado é legal, e o pessoal é muito bom, os bailarinos são muito bons. Então, assim, quando a gente termina uma apresentação, às vezes os pais vêm falar, meu filho chegou em casa e ficou fazendo passo, isso e aquilo. E já tivemos situações que hoje são bailarinos, vou comentar aqui o João e a Júlia, quando eles eram menores, né, assim, eles assistiam a nossa apresentação e no final a gente via eles chorando. E eles falavam, o meu sonho é participar do Pé Vermelho. E hoje eles são integrantes do Pé Vermelho. E acontece isso muito com as crianças. A gente vê eles assistindo e eles chegam para nós e falam, o meu sonho é participar do Pé Vermelho. Então eu tenho projetos futuramente, aí, quem sabe montar um Pé Vermelho Mirim, né? Acredito que as portas vão se abrir, a gente vai conseguir ampliar isso, para que a gente possa também atender as crianças, né? Abrir um projeto ali bacana, que a gente possa levar eles também. Imagina um Pé Vermelho Mirim com danças folclóricas, seria, né, maravilhoso aqui para nossa região. Mas isso incentiva bastante pessoas, e a cultura, Gerson, ele transforma vidas, né? Ele salva pessoas.
aí do mundo das drogas, podemos dizer assim, da depressão. Então não é simplesmente dançar e levar figurinos bonitos. Tem toda uma história ali por trás, mudanças de vida. É muita coisa envolvida, né? Quem realmente conhece a cultura, a dança, sabe como que é. Tá certo. Agora eu fiquei sabendo que vocês fizeram a abertura de jogos abertos aí na região, mas a cidade chamou vocês para fazer uma apresentação na abertura. Isso também é motivo de alegria, né, Marcelo? Porque vai mostrando que o Pé Vermelho vai criando a sua identidade, Sim. vai sendo conhecido na nossa região, não é isso? É isso mesmo, Gerson. Então, é até engraçado, né? A gente falar assim, porque jogos abertos, você imagina o quê? Que eles querem uma apresentação diferente, né? Não algo folclórico. E o rapaz que veio, ele viu o nosso trabalho, né? Viu o nosso portfólio e ele falou, eu quero a quadrilha, ele escolheu a quadrilha. Ainda até comentei com o Jonathan, né? Mas a quadrilha nos jogos, e ele quis, né? Ele levou. E foi incrível, cara. As crianças, os adolescentes ficou assim, apaixonado, vibrante assistindo tudo, né? Que a gente conta toda uma história ali. Cantaram junto. Cantaram. Tem uma música no meio que é dos noivos, né? O ginásio inteiro cantando junto. Então, assim, pra nós isso é maravilhoso, cara. A gente sai de lá feliz da vida, né? Saber que a nossa cultura popular não cabe só em festivais ou algo específico. Cabe também uma abertura de jogos, enfim, né? Cabe sim em todo lugar, né? Isso é bacana, né, Neto? Porque vai abrindo espaço aí onde que de repente a gente nem espera, né? Nós já fizemos também alguns eventos corporativos. Nós já levamos em algumas palestras, por exemplo, o Boi Bumbá. Então, nem sempre precisa ser uma dança mais voltada para o hip hop ali, um negócio. Não, pode ser com certeza uma dança folclórica, desde que ela tenha esse trabalho de espetacularização que a gente comentou, para ele caber em qualquer evento, né? Então, a gente só vai mudando algumas coisas ali, mas dá para a gente levar em todos os lugares possíveis. Tá certo. Agora, a gente vê muitos grupos se apresentando aí com danças de rua, danças, né, mais modernas. Tem algum trabalho no Grupo Pé Vermelho para essa situação ou vocês querem se dedicar mais a essa área do folclore realmente? Isso daí foi uma conversa que a gente teve lá no início e a gente chegou no embate, né? Porque quando a gente pensou em criar o Grupo Pé Vermelho, eu já pensei exclusivamente, vamos mexer só com dança folclórica, que é isso. E aí a gente teve uma discussão uma vez sobre a possibilidade de apresentar em jogos e tudo mais, e que se a gente fosse só um grupo folclórico, algumas portas iam se abrir, mas consecutivamente outras iam se fechar. Mas hoje nós trabalhamos exclusivamente com a dança folclórica. É claro que se houver uma oportunidade de uma empresa contratar a gente para um outro tipo de dança, a gente pode estar sim conversando e criando algo específico para aquele evento, mas o objetivo do Grupo Pé Vermelho em si é a divulgação e a manutenção da cultura popular. Olha aí, que bacana. Mas esse vamos dizer assim, de outro tipo de dança e danças mais modernas, também é uma área que pode e tem crescido também, né, Neto? Ela não deixa de ser cultura popular, né? Tudo que o povo reproduz se torna parte da cultura, né? Mas, assim, nós estamos mais voltados aí, hoje, para as danças que são tradicionais mais do Brasil, mais antigas, né? Aí eu acho que o Marcelo pode falar um pouquinho. Mas assim, Gerson, como eu disse, né, a quadrilha ela vem se modernizando e tudo mais, a gente não perde a identidade, né, da quadrilha, os passos ali, mas a gente pode trazer ela também, modernizar ela um pouco. Porque hoje em dia tem muitos passinhos que como está aí na mídia, no TikTok, que viralizam. Então a gente pode trazer isso também para as nossas danças populares. Inclusive na quadrilha tem um passinho, como eu disse lá nos jogos, quando a gente fez o passinho, o ginásio inteiro começou a gritar. Mas a gente faz aquele passinho ali, que como diz do TikTok, porém a gente não perde as nossas raízes ali, a nossa tradição. Então a gente tem, por isso que eu falo, tem um estudo todo por trás, que a gente tem que ficar pensando. Muitas vezes à noite eu tô dormindo assim, eu acordo do nada, eu falo, dá para mudar isso por isso. E dá muito certo. E é assim que quem cria a coreografia sabe como que é. É dessa forma que funciona. Então a gente pega ali, que o Neto disse, para não perder aquela tradição, mas a gente também vai colocando algumas coisas ali que a gente consegue atingir o público mais jovem também. Então, assim, que nem eu disse, a quadrilha ela tá maravilhosa, cara. Quem assiste não tem como falar que não tá legal. Não perde a tradição dela, mas também tem a parte ali da modernidade, assim, da dança, né? Legal. Você, no Mato Grosso, certamente
além disso que você já citou e te deu oportunidade de, inclusive, viajar para fora do Brasil, tem outros tipos de dança que podem aí ser aperfeiçoados e podem fazer parte, quem sabe, amanhã, depois, do portfólio aí do Pé Vermelho. Tem algum pensamento nesse sentido, o Neto? Podia adiantar para a gente aí o que você pensa? Então, eu acredito assim que já foi meio que falado, pensado, os dançarinos já cobraram, né, que seria o quadro do samba também, né? Então, assim, eu acredito, eu não sei o que o Marcelo, que ele é o coreógrafo, tem em mente já para isso, mas os próprios dançarinos estão cobrando, né? Podia ter, o samba é lindo e tudo mais. Inclusive, eles já apresentaram uma vez o samba, né, no evento da Casa da Cultura, mas não era ainda Pé Vermelho, mas eu acredito que isso daí vai estar puxando, porque até os dançarinos estão pedindo, e se eles não recebem para dançar, eles têm que dançar aquilo que eles gostam, né? E seria a oportunidade, quem sabe, agora aí com a Copa do Mundo, que está muito ligada ao samba, ao futebol, né? Acho que é um momento de vocês pensarem aí, Marcelo. Sim, Gerson. Mas, assim, para trazer assim, uma coreografia, um quadro novo, não é algo tão rápido. Talvez pro ano que vem outro. Porque começa seu pensamento agora, a gente vai amadurecendo ele, vai pensando tudo, questão de figurino. Então, sim, pode ser realmente uma próxima aí, né? Quem sabe. Mas tem outros pensamentos bem legais também, bem legais assim, que a gente quer trazer, né? E além do que a gente tem, a gente vai sempre melhorando. A gente não cria e simplesmente deixa. A gente melhora questão de figurino, a gente mexe na música, cria passos novos. Então, assim, sempre está em processo de construção. Uma coisa legal, Gerson, que eu queria pontuar aqui, que quando nós começamos, eu e o Neto, a gente foi montando, convidando algumas pessoas, né? E a gente começou com a dança Siriri. Eu não conhecia o Siriri, o Neto apresentou. E a hora que ele apresentou, eu achei maravilhoso. Falei, vamos embora. E ele falou assim, ó, a saia geralmente tem de 8 a 12 metros, que as meninas fazem o giro, né? E com que dinheiro que a gente faz isso? Aí eu falei, não, vamos fazer então. Aí, de início, a gente tirou dinheiro do bolso. Mas era pouca coisa, 100 reais meus, 200 dele. Falando, Neto, vamos investir, que a gente participa de um festival, a gente ganha, depois a gente repõe, né? E tá, vamos atrás de tecido pra fazer essa saia. E os tecidos tudo caro, cara, não tinha como comprar nem 8 metros. Aí compramos aquele tecido de guarda-chuva, sabe? Que era o mais barato na época. E a gente fez, acho que com 3 metros. As menininhas giravam. Não tinha como, porque era muito curto. Ela girava, mostrava toda a perna. Vamos ensaiar com isso. Eu falei, imagina que a saia tem 8 metros. Graças a Deus a gente conseguiu fazer o primeiro figurino. A saia tinha 4 metros. E as meninas, nossa, maravilhosa. Achou que era maravilhoso. Foi melhorando, participando de festivais. Ganhamos uns 2 ou 3 festivais. Devolvemos dinheiro pro nosso bolso, claro, né? Que a gente não pode perder também. E conseguimos fazer uma saia com 8 metros. Cara, a hora que as meninas pegou aquela saia e girava, cara, é como se tivesse ganhado na loteria. Você precisa ver a felicidade nossa em ver aquilo e a felicidade delas em girar. E o bacana, Gerson, toda a mão de obra aqui de Guerê também, nossa costureira, que é a Fátima e a Zilma, elas são maravilhosas, produzem tudo. Tudo que a gente faz é aqui em Guerê também. Além disso, os artesanatos, tudo nós que fazemos. Desde um dente para pôr no boi, o costeiro do pajé e da cunhão, né? Então nós produzimos, os próprios bailarinos, além de dançar, produzimos nossos próprios figurinos e adereços. Cara. Então é maravilhoso. Reconhecimento, né? É bacana, porque você se sente bem, né, Neto? E daí está disposto a aumentar esse desejo e fazer novas apresentações, crescer cada vez mais, não é isso? Exatamente. Eu fiz uma asa para uma arara da apresentação do Siriri. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias colando pena ali, sem parar. Cola pena e dá errado e volta. Na nossa primeira apresentação que a gente foi, as pessoas estavam... Quem que fez essa asa? Como que faz essa asa? Como que a gente consegue comprar uma asa dessa? E, inclusive, várias pessoas me mandou mensagem querendo encomendar a asa. Falando, gente, eu não trabalho com isso, não. Eu fiz aqui, mas eu não sei nem o que eu tô fazendo direito. Eu fui imaginando aqui. Depois a gente mexeu ali nos costeiros do pajé e da cunhã, que são 2 personagens folclóricos ali do boi bumbá, né? E ficou algo que a gente levou e todo mundo fala, cara, nunca vi isso em lugar nenhum. Nossa, que diferente e tudo mais. E é algo que a gente senta ali e fala, cara, vamos fazer. Mas como que vai fazer? Não sei, vamos fazendo que vai dar certo. E no final as pessoas falam, cara, é incrível o que vocês conseguem fazer porque é algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui na nossa região. Beleza, gente, nós estamos já caminhando para o final do nosso podcast. Fico muito grato pela participação de vocês aqui, de falar do trabalho de vocês, falar do sucesso de vocês.
falar das dificuldades, porque quando a gente fala das dificuldades, a gente dá valor àquilo que vocês produzem. Sim. Aquilo que a gente aplaudiu lá na Praça da Igreja merece ser aplaudido. Quando você conhece a história de como chegou lá, aí você tem que aplaudir com mais entusiasmo ainda. Exatamente. Então eu quero dar os meus parabéns para vocês, muito sucesso, que 2026 seja aí de muitos festivais, muitas vitórias e que vocês continuem levando o nome da nossa cidade. Tá bom, Neto? Muito obrigado. É uma oportunidade muito boa para a gente vir divulgar um pouquinho do nosso trabalho também. Agradecer ao pessoal que está assistindo a gente aí. Como o Marcelo falou, né? Era a gente correr atrás dos festivais e falar, cara, a gente precisa ganhar. Se a gente não ganhar esse festival, a gente não tem um figurino para fazer ali na próxima dança. Então a gente correu atrás, eu acredito que isso que fez a gente chegar onde a gente está conseguindo chegar, né, atingir os nossos objetivos. E agradecer você também pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa batalha. Vai lá, Marcelo. Gerson, muito obrigado pela oportunidade, né? E quero aqui também agradecer aos bailarinos, né? Vocês são maravilhosos, sem vocês nada disso estaria acontecendo, né? Porque, assim, tem um pensamento, tem um projeto, mas eu preciso de vocês e vocês abraçam a ideia da mesma forma que eu abraço, desde o início até aqui. Então, é uma luta nossa, né? De todo o grupo, dos 30 integrantes. Então, muito obrigado a vocês aí. Espero que vocês continuem por amor, por enquanto. Mas, se Deus quiser, um dia a gente vai estar conseguindo realmente valorizar da forma que quem sabe, profissionalizar, né? São todos profissionais, mas, muito obrigado. Deus agradecer abençoe. a tia também que lava nossos figurinos. Nossa, não, tem muita pessoa envolvida, Gerson. Se a gente for contar aqui, tem muita história por trás de tudo isso. Então tá bom, gente, muito obrigado. Tudo de bom para vocês, sucesso. Obrigado. Para você que acompanhou, muito obrigado pela sua participação aqui, né, assistindo o nosso podcast. E faço convite mais uma vez. Compartilhe, divulgue, dê o seu like. E não perca os próximos episódios também do Gerson Convida.